Bom dia, pessoal. É, Essa é a mesa sobre a questão do pós-humano nas artes, na filosofia e na cultura. Queria pedir desculpa a vocês, eu estou um pouco resfriado, minha voz pode falhar no meio do caminho. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida. Pode já colocar o PowerPoint? Tá. É uma mesa de filósofos, mas não são quaisquer filósofos. Nós fazemos parte do Pop Lab, que é o laboratório de estudos em filosofia pop da Unirio. E o que a gente faz é um tipo de filosofia que hoje, nesse dia de hoje, eu diria que é um pouco pós-humanista, em algum sentido, para a gente se vincular ao tema da mesa. Então eu vou fazer uma breve... Vou dizer tudo em 2 minutos, tudo que eu pretendo falar nos próximos 20, e ver o que sobra de tempo. Eu quero fazer uma breve apresentação do que é a filosofia pop. Depois eu quero fazer uma pequena filosofia das preposições, porque eu acredito, a minha hipótese é que a questão do pós-humano é um problema de preposição, ou seja, de saber o que quer dizer pós, se pós quer dizer algo que vem depois, é algo que é extra, ou seja, que vai além, para fora, ou é algo que é ultra, que intensifica o que tinha antes. Isso é um tema. A gente tem que discutir sobre o transhumano e o que quer dizer trans. Trans, que é um prefixo que tem a ver com atravessar, ir para depois, mas que na discussão sobre pós-humano, transhumano parece significar outra coisa. E, finalmente, sobre o super-homem do Nietzsche, que foi interpretado como hiper, como ultra, mas que provavelmente para o Nietzsche queria dizer outra coisa do que hiper e ultra. Então, uma pequena filosofia das preposições, parece ser uma coisa banal, mas uma contribuição da filosofia nas humanidades é ficar implicando com os conceitos. Eu sempre gosto de dizer que um jornal, que eu prefiro não citar o nome, aqui do Rio, de maior circulação, estampou uma vez na capa a notícia menor assalta criança. Não era menor assalta menor, nem criança assalta criança, mas menor assalta criança. O uso dos termos implica uma posição ideológica, política, estética, ontológica, e a filosofia está aí para implicar e questionar um pouco isso. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é tentar pensar, já que a gente está num evento de humanidades digitais, e ontem, na abertura, nós ouvimos falas muito interessantes falando sobre como isso ainda está em construção, algo que está em definição. Então, trazer a pergunta: que tipo de noção de humano está em jogo no projeto de humanidades digitais? É um pós-humano? É um hiper-humano? É o transhumano? É tudo isso junto? É o humano antigo e tradicional? É um pouco essa para onde eu quero apontar. Só vou levantar a questão. Espero que essa questão seja debatida durante o evento. É lógico que eu tenho uma hipótese e eu saúdo muito a parceria das humanidades, a área da qual eu venho, com todas as áreas que envolvem as tecnologias digitais, mas eu acredito que tem várias maneiras de fazer essa parceria. E aí a última tese que eu queria defender é que o modo que eu gostaria que as humanidades fizessem parceria com as tecnologias digitais fosse o modo zumbi, o modo das estratégias zumbis. Zumbis mesmo daqueles filmes de terror que passam no Netflix, não sei. Então é isso. Tá? Se eu conseguir apresentar isso de forma mais detalhada, vou ficar feliz. Mas essa é a tese. Então, rapidamente, sobre o Pop Lab, a gente coordena esse grupo. Eu tenho um livro que é uma introdução à filosofia dentro desse modo pop. É inspirado na arte pop, né, com a ideia de que quer embaralhar o que é alto, o que é baixo na cultura, quer quebrar com essa ruptura. A Ângela e o Newton fazem parte desse laboratório, depois vão se apresentar um pouco também. Entre outras coisas, eles também participam do projeto. É uma dimensão pedagógica. Esse grafite está aí lá perto do Maracanã, que diz: futebol não se aprende em escola, por isso o Brasil é bom de bola. É uma crítica à escola. Esse grafite foi antes do 7-1.
Tá? Porque agora, isso também, nem isso a gente pode dizer que o Brasil é bom de bola, se bem que agora ganhou de 1-0, né? Mas tudo bem. É inspirado no Deleuze, que estava falando que vai chegar um tempo que a gente tem que fazer filosofia de outro jeito, e a gente pode incluir também fazer uma parceria com tecnologia, que é dentro das humanidades digitais. E aí, muito simplificadamente, outra maneira de articular conceitos e imagens é uma expansão dos parceiros, dos temas. Então a gente continua lendo Descartes e Kant, mas conversa também com Homer Simpson e com a Mafalda. Mas tudo depende de uma mudança de abordagem, aí é inspirado na arte pop. Eu gosto de citar esse livro da Metallica e a filosofia, porque o Metallica normalmente seria um conteúdo desprezado, rejeitado pela filosofia tradicional, mas na filosofia pop o heavy metal é importante. Só que, infelizmente, não adianta você só incorporar um tema que é rejeitado e continuar trabalhando de forma tradicional. Esse livro é uma grande decepção, eu sou um grande fã do Metallica, porque eles só trabalham os textos da banda do Metallica, eles usam os textos das músicas como fonte para fazer comparação com a filosofia, Dostoiévski, Nietzsche, Kierkegaard, mas eles não falam de vários outros aspectos fundamentais do rock, como, sei lá, o uso da cor preta, a questão do grito, toda a dimensão performativa, cênica, corporal, nada disso é trabalhado. Então vira um texto tradicional sobre um tema não tradicional. A filosofia pop quer incorporar temas desprezados, mas mudar o modo de abordagem também. Então, é mudar a imagem do filósofo, que é esse cara meio paradão, que tem um pouco a postura meio melancólica, meio triste. Isso aí é uma caricatura que os colegas do Hegel fizeram quando ele tinha 17 anos. Hegel é considerado o filósofo mais difícil. Já com 17 anos, ele era considerado o velho, era o apelido dele. E por isso que tem um monte de piada na internet sobre a dificuldade de entender a filosofia desse jeito tradicional. E aí a gente chega finalmente no nosso tema de hoje. Foi só uma introdução. A gente começou um pouco atrasado e vamos estender um pouquinho depois do horário para dar tempo de todo mundo falar. Vocês devem ter visto, isso aí é um projeto que está rolando no Senado, que está defendendo, está propondo, tem 700 apoiadores, por enquanto, precisa ter 20 mil, a extinção do curso de humanidades. E a ideia é que vire tudo ensino à distância, ou coloque nas faculdades privadas. E é engraçado que a ideia visa reduzir gastos desnecessários e retomar esse dinheiro em cursos de linha. Aí os cursos das federais têm que ser convertidos a cursos mais específicos e especializados, engenharia, medicina, uma coisa mais técnica. Isso aí é um pouco assustador, mas é um bem sintoma da nossa época. E também, em relação ao que a gente ouviu ontem na palestra de abertura, o professor português, acho que é Daniel o nome dele, falou muito sobre a questão de um possível fim da própria humanidade digital, em algum momento, mas a gente está vivendo agora o possível fim das humanidades. Então, a pergunta muito que eu gostaria de fazer nessa reflexão sobre o pós-humano é tentar usar essa discussão para nos orientar que tipo de parceria as humanidades podem, devem, querem fazer com as tecnologias digitais. Tem várias possibilidades. Uma delas foi aventada ontem, que é a gente usar cada vez mais os recursos das tecnologias, tanto para o ensino. Foi falado muito ontem sobre o uso do arquivo digital, de que um dos pioneiros da humanidade digital, ele arquivou toda a obra de Tomás de Aquino, então começou inclusive com a filosofia, né? Um dos pioneiros da área, e isso é óbvio que quer a gente queira, quer não, a filosofia está se tornando digital, as humanidades estão se tornando digitais, que a gente estava conversando antes. E isso é uma maneira. A gente pode ficar se perguntando, meio como advogado diabo, se isso não é uma atitude meio desesperada da galera de humanidades que está vendo
a sua área sendo ameaçada, quando o risco de terminar por suposta falta de relevância. A gente já enfrenta muito essa coisa de falta de verba ou de menos financiamento. No projeto Ciência Sem Fronteiras, a área de humanidades foi menos contemplada, se não tem sendo zero contemplada, né? Então já tem essa coisa de pensar, se a gente pegar uma carona com uma área que tem uma centralidade, tem uma relevância, a gente vai recuperar uma possibilidade de atuar, que quem sabe a gente consegue financiamento para as nossas pesquisas. É uma possibilidade. A gente pode também pensar no sentido contrário, de que a ideia de associação entre humanidades e digitais nos jogaria para além da divisão entre ciências humanas e ciências desumanas. Então, nossa contribuição seria humanizar um pouco mais o mundo das tecnologias digitais, trazer outras perspectivas, para além só da questão dos dados e das informações. Mas o que eu queria mesmo defender hoje, só como uma ideia, não vai dar tempo, é que eu gostaria que fosse uma coisa mais radical do que isso. Eu prefiro não assumir uma missão moral da humanidade, humanizar o mundo das ciências desumanas. Eu acho que não é para isso que a gente está aí, nas humanidades. E eu também acho que a gente pode fazer muito mais com as tecnologias digitais do que usar PowerPoint nas nossas aulas, ou indexar e escanear toda a obra do Heidegger, que vai ser um super avanço, mas eu imagino que a gente possa fazer uma coisa mais radical. E o que eu imagino de uma forma mais radical tem a ver com zumbis, com uma estratégia zumbi das humanidades em relação ao mundo da tecnologia digital. Para isso eu vou ter que explicar o que é a estratégia zumbi. De qualquer forma, a pergunta que é boa e que não sei se dá para ser respondida agora, mas é fundamental, e eu faço parte um pouco da comissão organizadora, eu estou super feliz disso estar acontecendo. Lá no início com o Jair, na Unirio, eu propus que a gente venha fazer um mestrado interdisciplinar em humanidades digitais, mas a pergunta que eu faço como filósofo essa parceria, que a gente acha sempre bom, ela está vindo de um excesso de força da área da humanidade, tipo, se nós somos fortes, estamos sobrando e vamos conquistar outros espaços, ou é porque estamos deficientes, moribundos, sendo jogados de escanteio, e essa é uma tábua de salvação possível. Pode ser as duas coisas. Eu preferia que fosse mais nesse movimento de uma afirmação de uma parceria positiva, em que a contribuição da humanidade tivesse a ver com a ocupação e a conquista de um espaço. É por aí que é o que eu queria desenvolver. Então, muito rapidamente, só fazer uma pequena... estamos na metade do tempo, muito pequena história da noção de humano e de pós-humano, e falar um pouco dos zumbis, e aí eu termino a minha fala. A questão é muito complicada, eu vou provavelmente falar algumas coisas que vocês já sabem, mas se a gente pensa no sentido cotidiano do termo humano, é muito interessante porque é associado com uma ideia de benevolência e compaixão. Geralmente, quando a gente fala em humanitário, já logo pensa em ajuda humanitária, sempre vem junto. Na Alemanha, onde eu fiz o meu doutorado na década de 90, já naquela época se falava de açougues humanitários, açougues onde promovia o abate humanitário dos animais, algo que está começando agora no Brasil. E eu me lembro também lá na Alemanha, no período que eu estava lá, foi o período da guerra do Iraque, em que eu me lembro que um general americano foi questionado pela imprensa, porque foi divulgado um vídeo, ainda não tinha essa circulação de mídia, mas foi divulgado um vídeo de um tanque americano atropelando um monte de soldado iraquiano, e a imprensa falou, pô, mas isso é muito cruel, não tinha um jeito mais humanitário de fazer isso? E o general respondeu algo que eu acho bem filosófico. Ele disse, não há maneira humanitária de fazer guerra, não há maneira humanitária de matar, mas isso tudo está em jogo na expressão humano.
É indicado também uma ideia de vulnerabilidade, a gente diz que errar é humano. De qualquer maneira, na cultura, na filosofia, acabou se consolidando a ideia de um humanismo com várias vertentes. A gente pode enfatizar 2 ou 3 aspectos importantes. Primeiro, é um movimento na modernidade que é muito importante de recuperação, reabilitação, reafirmação da tradição clássica. Isso é um aspecto importante do humanismo, a recepção dos antigos como uma base para um projeto político, pedagógico, uma certa restauração da sabedoria clássica. Eu acho que uma coisa que é bem importante também é que foi, no começo, um movimento desdogmatizante, porque entrou em conflito, entrou em questionamento com os poderes da sua época, principalmente na Idade Média, a questão da igreja, das autoridades eclesiásticas, e que acabou sendo inspirado, fazendo parte do Renascimento, do Iluminismo, colocou na mesa a discussão a questão dos direitos humanos, a defesa da dignidade humana, enfim, colocou o ser humano no centro em relação a uma época em que talvez existisse um foco em algo que transcendia ao humano. E esse é um aspecto positivo. Agora, tem um aspecto negativo desse movimento, isso é muito rápido, é uma pequena história filosófica disso, que começou a ser questionado, que foi justamente um excessivo antropocentrismo do humanismo. E aí é que a gente chega à questão do pós-humano, principalmente a filosofia contemporânea, que está tentando sair desse excessivo antropocentrismo. O cara que deu início a isso, eu acho que é o Nietzsche, e que é super importante de citar. Deixa eu ver se isso aí, dentro do modelo do humanismo, tem a famosa figura do homem vitruviano, e esse é o desenho do Da Vinci, tem vários outros desenhos, mas tem essa ideia da perfeição das formas, da proporção, do equilíbrio. Como que eu posso dizer? Analogamente, uma ideia no humanismo de que a Europa é também o lugar perfeito na geografia terrestre de encarnação, de realização desses ideais humanistas, seria o equivalente do homem vitruviano. Isso aí é um desenho que o Châtelet, um estudioso francês, fez do modo como Hegel via o mundo. Então, o centro é a Europa e o resto tudo é a periferia. É uma consequência desse modelo humanista. Nosso amigo Nietzsche, que nesse meme aí está caracterizado de super-homem, existe mesmo uma relação do super-homem dos quadrinhos com o super-homem do Nietzsche. Pelo que eu li, até onde eu vi, os caras se inspiraram mesmo em leituras do Nietzsche para inventar o personagem, que inclusive nas suas primeiras versões era um cara meio mau, que queria destruir o mundo, e que depois foi virando bom e virou um super-herói, e por aí foi. Mas assim, a conexão não é totalmente infundada. É lógico que aí é que está o problema. O Nietzsche ficou famoso por várias frases que parecem indicar, ele defendia a superação do humano. Toda a questão é o que ele estava defendendo, com isso que ficou traduzido como super-humano. Por isso essa questão das preposições. Então as famosas passagens do Zaratustra, grande no homem é ele ser uma ponte, não objetivo. Os mais preocupados perguntam como conservar o homem, mas Zaratustra é o primeiro e único a perguntar como superar o homem. Então, o que ele trouxe de grande contribuição é pensar, olha, nós não somos os reis da cocada preta da natureza, nós não somos o máximo da criação, tem outras coisas possíveis. Isso que ele quis defender. E isso é uma super crítica ao humanismo da época. Agora, houve uma interpretação do super-homem, do Ubermensch, que levou a um determinado caminho que ainda está muito em vigor hoje, que recebeu o nome de transhumanismo. Deixa eu só... o transhumanismo, infelizmente, porque eu gosto muito do termo trans, acho o prefixo trans um dos prefixos mais interessantes, mas parece que nessa discussão filosófica, transhumanismo ficou sendo esse movimento que defende muito a superação do humano através do uso das tecnologias para melhoria de aspectos
técnicos, mecânicos, físicos, da humanidade ser mais rápido, mais forte, estender a vida o máximo possível. Se vocês olharem os filmes de ficção científica do Netflix, os mais recentes, todos eles apontam para uma ideia de transhumanidade nesse sentido. O próprio que acabou de sair, né, o Titã, depois vocês vão dar uma olhada, é um aperfeiçoamento do humano dentro dessa lógica transhumana. É uma pena, porque eu sinto que o prefixo trans foi roubado, capturado, sequestrado. O prefixo trans era o que o Nietzsche queria dizer com o Übermensch, e que foi traduzido como super. O transhumanismo, na verdade, é um hiperhumanismo. É uma tese que não dá para ser defendida aqui, mas é o que eu anunciaria. O transhumanismo está levando às últimas consequências a ideia dualista do ser humano como animal racional, cartesiano, nessa ideia de aperfeiçoamento tecnológico de determinadas características. Não era isso que o Nietzsche estava pensando. Nietzsche estava pensando outras possibilidades, mas escapando desses dualismos. Por isso, uma melhor tradução do Übermensch do Nietzsche é o além do homem. Algo que vem depois, mas ele nunca disse o que era. Ele disse, mas a gente tem que acreditar que é possível e tem que experimentar. O que hoje se pensa como transhumano, que é uma das noções de pós-humano, é o que o Nietzsche chamava de o último homem. Aí a importância da distinção entre o além do homem e o último homem. O último homem, o Nietzsche, é uma figura que é a mais niilista, a mais desprezível. Não vai dar tempo de a gente fazer essa caracterização aqui, mas eu gosto muito dessa frase, quando ele diz assim, ele é o homem mais desprezível que já não sabe desprezar a si mesmo, ele se acha o máximo. Está dentro do humanismo a ideia de se considerar superior aos outros, e isso não é só em relação aos animais e aos outros viventes, é um tipo de homem que é masculino, que é superior ao feminino, que é branco, que é superior a todas as outras raças, tá tudo isso aí, que é europeu, superior em relação a todas as outras culturas, tá tudo aí em jogo nessa concepção tradicional do humanismo. Aí a gente precisaria ver com calma, a gente não vai conseguir ver aqui, mas é importante, e eu acredito que o transhumanismo é a reencarnação do último homem que o Nietzsche tanto criticou no Zaratustra. O que a gente quer é outra coisa, é a ideia de experimentar com o pós-humano para sair com essas dualidades, masculino, feminino, homem, animal, para sair do eurocentrismo. E uma ideia que eu acho bem legal do Nietzsche, que ele dizia, o meu projeto é a desumanização da natureza, e a gente poderia dizer uma espécie de renaturalização do homem. O além do homem tem menos a ver com um super ser todo-poderoso, talvez muito mais com um retorno a uma dimensão mais corporal, mais afetiva. Olhado assim de fora, parece ser contra, inclusive, a evolução. O que ele queria é experimentar coisas que ele acha que o animal humano perdeu. Enfim, dentro dessa ideia do pós-humano, como uma outra experimentação para além das dualidades, eu acho que, aí eu termino, o zumbi pode ser uma figura interessante. Então, o além do homem não é um ciborgue necessariamente, com a tecnologia que faz ele ficar mais rápido e pula mais alto e coisas desse tipo, super tonificado, mas o além do homem pode caminhar para algo que a gente costuma chamar tradicionalmente de um monstro, porque o monstro é aquela figura meio híbrida entre o homem e o animal, e que meio que a gente não sabia o que fazer com ele e que nos fazia pensar. E o zumbi é um deles. No caso do zumbi, ele é uma mistura de vivo com morto. Então, vou falar muito rapidamente, como é que o meu tempo já acabou? Já acabou, né? Tem um monte de coisa zumbi que está super em moda, vocês estão sabendo, dos filmes todos, muito rapidamente. Tem uma pergunta, qual é a pergunta? Seria por que está em moda em zumbi? Uma resposta seria porque o feio, em geral, está na moda. Então, o feio que era antes associado ao mal, então o terrorista é sempre um cara barbudo, mas agora os caras feios são os heróis, né? Então os zumbis viraram pop, de alguma maneira. Mas tem duas outras teorias importantes, eu vou fechar aí. Uma é a teoria que eu chamo teoria espelho, que o Zizek e vários outros defendem,
que o zumbi é o espelho do que nós estamos nos tornando em relação à tecnologia. Todos estamos meio anestesiados, meio com o nosso celular, todo mundo dentro do ônibus, do metrô, só no seu próprio mundo. Então viramos todos zumbis, e por isso gostamos de ver filmes de zumbis, porque o que a gente vê lá é a nossa própria verdade, que a gente não costuma enxergar. É uma tese interessante, a tese espelho, mas eu queria lançar uma outra tese, que o que fascina nos filmes dos zumbis, ou na figura do zumbi, não é que ele é espelho, mas porque ele encarna isso que a gente tem medo. E o que a gente tem medo é o outro que está fora do poder. Então, quando a gente vai ver um filme, a gente revive a mesma sensação que provavelmente o rei Luís XIV teve na Bastilha, quando ele viu o povo chegando, se aproximando e querendo subir o muro e invadir. Essa cena que a gente só imagina, ela é muito recorrente nos filmes de zumbi. Geralmente está lá o Will Smith sozinho na sua casa, protegendo a sua torre, o seu espaço. Ele é o dono do poder, e em volta está um monte de gente querendo invadir. Quem é esse monte de gente que quer invadir? São os migrantes, são os nordestinos, são os refugiados, é o pessoal que entra no shopping, mas que não tem poder de consumo para entrar no shopping. É o pessoal que consome crack e que está lá na Avenida Brasil, e que a gente vê aquele monte de gente lá, e a gente fecha o nosso território, que é o carro, as janelas, e tem medo que eles invadam. Ver o filme de zumbi, a minha tese é reviver um pouco esse medo de que esse outro que está excluído ocupe o espaço que o meu território de proteção. E aí, o que isso tem a ver com a questão das humanidades digitais? A última fase, eu acho que a gente vive um momento agora de zumbificação do outro, ou seja, toda vez que tem alguém que ameaça, a gente faz dele um monstro. Foi o que fizeram com só mostrava as imagens, com a Marielle, porque assim que ela foi assassinada, começaram a distribuir fake news dizendo que ela era criminosa, que ela era envolvida com isso, com aquilo, que ela era um perigo para ela. Zumbificaram a Marielle, como se costuma fazer também na Europa com os refugiados, ou o Trump com os migrantes mexicanos. Mas o ponto positivo que eu queria enfatizar dos zumbis é essa coisa de ocupar o poder. Os zumbis estão sempre em grupo, e aí nesse videogame é bem legal essa ideia, para ocupar a torre onde tem o poder. No momento atual, são as tecnologias digitais que estão no poder. O pessoal da humanidade está do lado de fora, está excluído. Então, a minha ideia de parceria não é assim, por favor, me ajude, estou precisando de uma tecnologia aqui para poder sobreviver na universidade. A ideia, vamos fazer uma parceria, nós vamos ocupar o espaço que vocês têm de poder, e nós dois vamos sair ganhando, né, dentro dessa parceria. Então era isso, pessoal. Obrigado. Então, vou passar a palavra para a Ângela. Bom dia. Fiquei pensando em a gente deixar essa imagem da Marielle. Né? Pode ser. Que acho que seria... Tem como voltar lá? Ótimo. Estou super feliz de estar aqui compartilhando com os meus colegas de laboratório de pesquisa. Também são colegas, nós dividimos trabalho no departamento, na Faculdade de Filosofia, então é um cotidiano, e acho que é um momento especial estarmos juntos aqui. E frente a essas questões que o Charles coloca, né, que assim a gente está puxando para algumas coisas para segurar, para ser uma boia, né, ou nós estamos confrontando com esses processos para ressignificar esse lugar das humanidades. E aí, durante a fala do Charles, me ocorreu algo que tem a ver com o que eu preparei, mas eu não estava referindo diretamente, mas eu estou trabalhando com alguns teóricos de América Latina. E num dos textos do Ramon Grossfogel, ele questiona, né, ele coloca em debate por que as universidades do mundo todo, as universidades ocidentalizadas, obviamente, que estão em várias partes do mundo, os cânones e as pessoas mais citadas e referenciadas nos cursos de ciências humanas e sociais são homens de 5 países: Itália, Inglaterra, França, Estados Unidos e Alemanha.
E aí ele vai dizendo que essa noção, né, esse universo tão pequeno, se tornou também o universal na construção das humanidades. Então a gente tem um desafio, de fato, de reconsiderar, acho que a nossa mirada, né, desde onde se olha, para que se olha. E nesse caso diretamente está implicada essa questão da percepção do outro, que na filosofia sempre foi um grande tema, e por outro lado eu acho que ela acaba também sustentando essa aversão por meio de suas teorias muitas vezes esvaziadas de corpo, né, que não são encarnadas. E aí com isso a gente não tem definitivamente a percepção efetiva da relação, da dimensão relacional da alteridade. Então a gente fica falando de alteridade, alteridade, alteridade. Nós estamos num processo que vem de pelo menos 3 décadas de trabalho exaustivo sobre a alteridade nas humanas e sociais, né? Virou grande mote, grande questão. E, no entanto, nós não estamos, acho, no abismo cada vez mais distantes, de fato, disso. E eu vejo isso concretamente quando a gente vai pensar a questão do racismo, né? Acho que é o ponto crucial de toda a questão que, para mim, está colocada em torno dessa questão do pós-humano. Também que o Charles levantou, pensarmos, de fato, o que significa isso, né? Porque tem como pensar a modernidade. Tem autoras e autores que pensam extramoderno, ou não há, tem seres e sociedades e cosmologias que nunca estiveram na modernidade. Então, como é que a gente pensa isso desde a filosofia? Essa ideia de pós significa o quê e por quê, né? Aí eu fiz um pequeno texto para organizar melhor o pensamento, para não ficar tão caótico. Mas minha trajetória ela vinha um pouco da articulação de um pensamento que conectava o Nietzsche com as teorias mais contemporâneas sobre o pós-humano, como a Dana Haraway, por exemplo, particularmente daquele texto do Deleuze sobre o Foucault, né, no final do livro. E aí depois eu acabei caminhando para um diálogo muito mais ligado com o pensamento sobre colonialidade, modernidade e capitalismo. E o modo como essa relação, modernidade, colonialidade e capitalismo, elas determinam a organização do mundo em raça e gênero. Então, se a gente pensar, quando se há a relação com os seres que estavam no território que veio a ser chamado América, e é quando se escraviza o povo de África, e é quando se persegue os muçulmanos e os judeus em Europa, e é quando acontece a caça às bruxas, também no território de Europa, que esse processo da raça e do gênero começam a produzir diferenciação, que futuramente vão ser definidas como categorias e que aí as ciências sociais, biológicas, racistas vão seguir seu rumo, mas séculos antes há esse movimento todo. Então, eu queria partir dele, né, para pensar como que essa organização do mundo em raça e gênero implica a designação do humano por um lado e por outro um trabalho de vários séculos para sustentar todas as variações diferentes do homem europeu branco como humano. E aí a gente vai ver, né, esse processo de monstrificação desses seres ao longo dos períodos seguintes, nas obras, né, nas narrativas sobre o que eram esses seres encontrados nos territórios de América e África. As imagens do Caliban, por exemplo, é bem concreto isso, né, de como os seres vão sendo monstrificados. As narrativas também dos colonizadores, né, todas elas vão descrever corpos e seres. E aí, então, um pouco da minha reflexão é que, embora a presença das mais distintas formas de colonialidade atuem de forma hegemônica em nossas vidas, eu considero importante e estratégico nós acionarmos nossos sentidos e sensações para dimensões descoloniais, que não são de agora, que existem, resistem, produzem frequências e ressonâncias, como se nós pudéssemos operar uma redistribuição geral das camadas geológicas que constituem nossa subjetividade, um câmbio nas linhas de navegação. Aí um pouco acompanhando isso que o Charles está propondo, né? Quer dizer, não significa a gente tomar esse lugar do humano, mas transformar a linha de navegação, né? Os manguezais bordejam a cidade, mas também as atravessam. Visitar experiências cujos saberes foram congelados no tempo pelo modo de subjetivação capitalístico com suas características típicas do sistema moderno colonial, que apropria dos conhecimentos comunitários e ancestrais. Eu acho que essa produção também do não encontro com o outro tem a ver com o desmantelamento do comunitário, né? Que é um dos projetos da colonialidade e modernidade. Se vocês observarem
como que, por exemplo, a Silvia Federici analisa a questão da perseguição e caça às bruxas. Essas senhoras que foram perseguidas, queimadas e tal, elas eram lideranças comunitárias que guardavam conhecimento no seu próprio corpo, né? Então, se a gente teve lá em Europa a queima das bibliotecas e a destruição dos conhecimentos que habitavam o território de Al-Andalus, no caso dessas mulheres, o corpo foi queimado porque era o que detinha o conhecimento e era o que articulava o comunitário, né? Por outro lado, as sociedades que tinham relações comunitárias distribuídas com papéis diferentes também foram eliminadas desse valor. Então, a gente tem, eu acho que essa coisa dessa relação que o Charles problematiza também tem muito a ver com o desmantelamento do comunitário, né? E esse convite, então, envolve escavar as ruínas do corpo vivo, que, ao meu ver, são proposições que podem instrumentalizar e que são ferramentas para rachar o humano. Como podemos mexer minimamente nos tipos de cumplicidade que imprimem silenciamentos contínuos das experiências vividas, especialmente aquelas que não se situam nas zonas de privilégios? Como fazer alianças para não transformarmos tais experiências em recursos poéticos de nossas pesquisas acadêmicas? O extrativismo outrológico avança velozmente por todos os cantos acadêmicos dos nossos monolíticos universos pedagógicos e metodológicos. A Oti Curiel, que é uma pesquisadora, ativista, feminista, negra, lésbica de América Latina, ela propõe uma antropologia da dominação que pudesse desvelar as formas, as maneiras, as estratégias e os discursos a partir dos quais se tem definido certos grupos sociais como outros e outras, desde o lugar de poder e dominação. Quer dizer, aqui eu acho que tem essa questão da problematização de que, se seguirmos no extrativismo outrológico, a gente não vai ter potência, de fato, para essa aliança, né, que o Charles levantou aqui. Pluriversar, tal como a inspiração zapatista de pensar mundos onde caibam muitos mundos, exige um esforço de deslocamento radical para sairmos de nossas zonas de conforto, das estruturas de privilégio, dos métodos e metodologias hierárquicas e limitadas. Sair da dinâmica do espelho continua sendo um grande desafio. Mesmo com tantas décadas de outrologia acadêmica, estamos e somos presas do ego, articulando a experiência vivida em torno de movimentos que só se voltam para o espelho. Achille Mbembe aponta como consequência direta do movimento de espelho, de autoficção, autocontemplação, sobretudo enclausuramento, uma dinâmica onde o negro e a raça possuem os mesmos significados para os imaginários das sociedades europeias e, eu diria, para aquelas afetadas pelo sistema moderno colonial em suas variações contínuas. Mbembe afirma que o delírio produzido na modernidade tem a ver com o fato de o negro ser aquele que vemos quando nada se vê, quando nada compreendemos e, sobretudo, quando nada queremos compreender. Sair da armadilha de modo que possamos experienciar encontros a partir dos quais as afecções aconteçam por meio de outras dinâmicas que não as leituras espelho, vivências espelhos, escolhas espelho, práticas espelhos, e com isso nos liberarmos das dobras que se voltam para o mesmo é tarefa urgente. Acompanhando as reflexões de Nelson Maldonado Torres, podemos situar essa tarefa na escolha de práticas que, de acordo com ele, são pré- e pós-metodológicas, que poderiam ser, portanto, pré- e pós-humanas, né? No sentido de que essa metodologia que compreende as ciências humanas e sociais, ela é estruturada pela modernidade. Implicam atitude, implicam outra orientação no tempo e no espaço. Portanto, a orientação estética também precisa ser reconhecida como pré- e pós-metodológica, pois a arte integra a perspectiva estética orientada pela colonialidade. A atitude moderna colonial desenvolveu sujeitos que compartilham suas experiências vividas com seus pares e, ao mesmo tempo, separam os que não consideram pares. Mais uma vez aqui essa questão da diferença, né? Se eu não considero o outro como par, então eu vou zumbificá-lo. Ele vai se tornar monstruoso, né? E aqui a gente vê, no caso de Marielle, obviamente, a questão tanto do machismo quanto do racismo operando, né? E continua infinitamente a operar. Que essa coisa, quando se faz aliança, se faz com os pares. Então, não há um reconhecimento, então eu não vejo como fazer aliança. Definitivamente, nós não estamos juntos, não somos aliados, né? Constituindo, assim, os processos de racialização e generificação. Generificação é transformar em gênero, colocar gênero para os corpos, né? Que estruturam a lógica classificatória moderna. Por isso, tal desafio implica, de fato, outras orientações frente ao espaço e ao tempo, frente às relações consigo mesmo e com as outras. Exploração de outras formas de orientação. Seria como o exercício de construir o mundo do tu.
E aí aqui tem uma passagem que está no final do livro do Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele começa se perguntando, assim, esse trecho, que é o final do livro, mas esse trecho é: superioridade, inferioridade, por que não simplesmente tentarmos tocar o outro, sentir o outro, revelarmos-nos ao outro? Minha liberdade não se tem me dado para edificar o mundo do tu? Ao final dessa obra, eu gostaria que sentissem, como nós, a dimensão aberta de toda a consciência. Meu último pedido, ó corpo meu, faz sempre de mim um ser que interroga. Com essa intenção, Fanon situa a atitude interrogativa no corpo, portanto, na experiência vivida, na dimensão relacional. Evidentemente que é sobre o corpo que estão as marcas, né, que acabam sendo designadas as relações racistas, as relações classistas, as relações machistas. A interpelação de Fanon tem seus efeitos ressoando, né? Elas continuam a ressoar, e nós, né, dependendo de que ser é no mundo, sabe muito bem os efeitos, né, dessas questões no próprio corpo. E aí eu acho que é importante nós, tanto na situação da experiência vivida, quanto da imaginada, porque a questão também, eu acho que é que esse repertório todo, pensando na questão das digitais, né, do mundo digital, ele é um repertório que ele constitui imaginário, ele povoa imaginário. Então, nós vivemos a prática do racismo não só efetivamente nas relações, mas também no modo como nós construímos os seres e as questões todas no nosso repertório de imaginação. E, obviamente, que a serviço disso esteve toda a produção de imagens pós-colonialidade, né, que não parou de produzir imagens do poder dos colonizadores sobre os colonizados, né. Então, a ideia seria da gente fazer conjuros, né? Conjuros no sentido de arrancar esse processo que cola a gente na diferença extrema dos abusos, né? Para acionar outros modos. E aí eu penso que esses conjuros não são um fim, mas são travessias, para nós constantemente seguir com o desafio de liberar a experiência vivida e a nossa imaginação do lugar da representação, da permanência e da captura. Não como um fim, mas como um câmbio de atitude, que implica inevitavelmente encontrar outras navegações, distintas de projeções de futuro que a dinâmica capitalista impõe. Tais conjuros podem funcionar como nossas bússolas para liberar a vida, em todos os lados onde ela esteja aprisionada, pelos traumas e pelos abusos. Trata-se, portanto, de travessias que convocam radicalidade germinativa a partir das marcas do tempo no corpo, das marcas do tempo nos outros corpos, situar o corpo como locus onde a imagem se materializa. O corpo segue sendo um campo de batalha, mas como uma transversão distinta, não mais para sobre ele passarem batalhas dos efeitos da colonialidade. Disso a gente precisa se proteger, mas para que as batalhas sejam os platôs de afetos e alianças, de modo a não sucumbirmos às forças de captura e aos abusos provocados pelas incessantes ondas que tentam capturar consciências e inconscientes. Como tá? Tá. Então, aí a questão seria como fazer a degola do pensamento branco ocidental, né? Não é um processo estático, não é apático e não é indiferente, porque as tentativas de encaixe dessas cabeças nas nossas nos torturam ortopedicamente há séculos, de várias maneiras. A fala virou o locus do corpo no mundo, o letramento virou o status do corpo no mundo, a palavra virou o poder do corpo no mundo. E eu acho que nós, dentro das escolas, das faculdades, dos lugares de ciências humanas e sociais, se nós não pensarmos de fato nisso, não tem como reverter esse processo de desabamento, porque nós não nos relacionamos de fato com as histórias e as trajetórias de vida dos seres que chegam nas universidades. E se a gente pensar agora, especialmente com o processo de cotas, como que outras narrativas estão presentes nos espaços. No entanto, a universidade continua com seus pensamentos hegemônicos, continua refratária a qualquer permeabilidade de mudança pedagógica, continua indiferente às narrativas de vida, continua indiferente aos saberes ancestrais que as famílias dessas pessoas carregam. Então, eu não vejo como, se nós não desubicarmos, né, dessituarmos desse lugar de manejo dos conhecimentos e dos saberes, que sustenta sempre o corpo branco do lugar do poder. E nessa dinâmica a colonialidade se atualiza por meio de várias estruturas, mas com uma dinâmica racista que alveja tanto de bala, né, de polícia, quanto também de branquitude sobre os corpos negros e indígenas.
Então, como fabular em tempos como esses? Como fazer do acompanhamento de imaginações possíveis uma sismografia do tempo presente? Como olhar para essa sismografia e dinamitar os entraves, os blocos duros, fascistas que tentam nos paralisar? E aí, como já estamos caminhando para o fim, né, eu acho que a gente tem que pensar essa dinâmica da colonialidade, da modernidade do capitalismo, como um sistema que vem gerando exploração de larga duração, né? E ele tem muitos teóricos que situam isso como um longo século XVI, que vai de 1492 até 1600 e tantos, mas e daí vem Descartes, produziu o penso logo existo, mas para ele produzir isso foi preciso ter o penso, quer dizer, eu conquisto, eu domino e eu extermino. Então são coisas que estão diretamente vinculadas. E a produção desse ser, que é o ser que vai ser o reconhecido como ser humano, ele não leva em consideração esses outros seres, que são os indígenas, os negros, as mulheres. Então, de que pós-humano nós estamos pensando se nós pensarmos que esse humano é esse ser que, não, na verdade, não é compartilhado por vários outros seres que habitam esses espaços? Além de pensar na questão das relações com a natureza também, né? Aí eu queria só, para concluir, fazer duas citações. Uma é do Grossfogel, que é esse teórico porto-riquenho, que vai dizer: os 4 genocídios e epistemicídios do longo século XVI trouxeram à tona a criação do poder racial e patriarcal e as estruturas epistêmicas em escala mundial entranhadas como o processo de acumulação global capitalista. Quando, no século XVII, Descartes escreveu Penso, logo existo, em Amsterdã, no senso comum de seu tempo, o eu não poderia ser um africano, um indígena, um muçulmano, um judeu ou uma mulher, seja ela ocidental ou não. Todos esses sujeitos eram considerados inferiores e foram considerados inferiores ao longo da estrutura de poder global, racial e patriarcal, e seu conhecimento foi considerado inferior, né? O único ser dotado de uma episteme superior era o homem ocidental. E aí os 4 genocídios e epistemicídios são constitutivos dessas estruturas epistêmicas racistas e sexistas, que produziram privilégio e uma autoridade para a produção de conhecimento. Os 4 epistemicídios aqui são a destruição e a conversão dos judeus e muçulmanos, a perseguição e caça às bruxas, a colonização de América e a escravização e deslocamento do povo de África, né? E aí, para concluir, tem uma passagem de uma filósofa argentina, que é a Maria Lugones, que coloca esse questionamento sobre esse encontro, né, que aconteceu durante esse processo de colonização. Ela vai dizer: o sistema de poder global capitalista, moderno, colonial em vigor até hoje encontrou-se não com um mundo a ser estabelecido, um mundo de mentes vazias e animais em evolução. Ao contrário, encontrou-se com seres culturais, política, econômica e religiosamente complexos, entes em relações complexas com o cosmos, com outros entes, com a geração, com a terra, com os seres vivos, com o inorgânico, em produção. Entes cuja expressividade erótica, estética, linguística, saberes, noções de espaço, expectativas, práticas, instituições e formas de governo não eram para serem simplesmente substituídas. Quer dizer, não houve encontro. Então, fica impossível pensar o outro, né? É isso, acho que... Tá bom. Obrigada. Obrigado, Ângela, está ótimo. Vamos, então, sem mais delongas, passar a palavra ao meu colega, professor Newton. Bom dia a todos. Espero que estejam bem. Agradeço já antecipadamente o convite do Charles de poder participar aqui. Devo confessar que, apesar de gostar de dançar, sou uma figura encabulada para participar de mesas, mas quando a gente participa de uma mesa que de fato a gente partilha um pouco de vida, e nem digo que a gente consiga partilhar essa vida aqui com vocês necessariamente, mas essa experiência prévia de partilha, de experiência lá na Universidade Pública, na Unirio, me deixou um pouco mais à vontade. Parte da pesquisa da filosofia pop, do Laboratório de Filosofia Pop, diz respeito também a algumas conversas com a cultura brasileira. E eu, quando o Charles me fez o convite de participar do evento, eu fiquei tentando encontrar meios de colocar aquilo que já está em meio a mim, para poder de fato dar alguma contribuição, mesmo que singela para vocês. Comparado com a fala dos colegas anteriores, trago somente uma bússola quebrada, que eu não sei para que serve, mas talvez nos dê pelo menos a impressão de direção. E começo dizendo o seguinte, já nessa conversa com a cultura brasileira,
e nessa relação que eu vou tentar instituir com vocês assim em tão pouco tempo, me fez recordar uma música do Tom Zé, Correio da Estação do Brás, que é um disco que ele lançou em 1978, e ele, além de dizer que está indo à Feira de Santana na segunda-feira, na quinta-feira, depois essa música foi regravada por um grupo recifense chamado Cascabulho e mudaram o dia da semana. Antes era quinta, depois passou a ser segunda, dando a impressão de que Feira de Santana era um lugar para ir todo dia, possivelmente. Mas essa música que chama Correio da Estação do Brás, e o álbum é homônimo, de 78, tem esses versos aqui. Mas se eu trouxer de volta o desencontro choroso da missão desencumprida, devolvo seu envelope, intacto, certo e fechado, odeio disse-me disse, condeno a bisbilhotice. Ou seja, esses versos eu trago porque pode ser que eu que traga a carta errada para vocês, e aí vou ter que levar a mensagem para outro canto. Tá? Não tem nada a ver com vocês destinatários, mas o remetente é que está também tateando. E somando a essa primeira conversa a respeito desse envio da mensagem, e ainda amparado no convite que foi feito a participar da mesa, eu me dei conta que a mesa ia tratar do pós-humano, mas honestamente eu fiquei meio fascinado com o título do congresso, Humanidades Digitais. E nessa de Humanidades Digitais, sabendo que Charles e Ângela tocariam de algum modo nessa questão das humanidades, eu fiquei só com as digitais. E nessas digitais eu vou oferecer para vocês 3 dedadas, porque a brincadeira é que um aparelho como esse, ou tantos outros aparelhos, além de outros mistérios, talvez seja o maior depositário contemporâneo para aqueles que têm acesso, óbvio, já que o mundo não é tão igual assim, nem tão justo. Para aqueles que têm acesso, é o lugar onde você encontra facilmente as digitais de si mesmo e que, se você esquece, será facilmente identificado e encontrado. Ou seja, então, o aparelho não é só o mundo digital interno, mas são as digitais que você deixa nele. Passamos uma boa parte do tempo, uns mais do que outros, e já foi tocado aqui, inclusive, na Zumbilândia, nesses pequenos portais que colocamos no bolso e torcemos por alguma vibração, desde que não traga notícias ou mensagens tão desinteressantes. Então é nessa brincadeira da digital e do dedo que eu vou brincar com vocês aqui com 3 dedadas, com todo respeito. E uma das dedadas vai dizer respeito ao dedo na poesia, o dedo no conto e o dedo na filosofia. Então, como se fosse possível evitar por um momento o dedo aqui nessa tela e dedar outros lugares. Primeira curiosidade que eu trago para vocês é a seguinte: enquanto adjetivo, as digitais lembram não só essa questão da identificação civil, que hoje tem se tornado algo importante para quem tem receio de ser perseguido, mas também as digitais fazem referências ao dígito, né? E ao dígito, mais uma vez, ao dedo. E, curiosamente, no nosso contexto, que pelo menos chegou ao nosso contexto cultural, esse dígito, que também vai ser posteriormente vinculado ao algarismo e algoritmos, tem lá a sua raiz árabe de um matemático do século IX, Al-Khwarizmi, que trouxe esse conhecimento matemático através das suas obras nesse século que foi dito, século IX, e dessa descoberta, ou desse levar esses números, esses dígitos, portanto, de 0 a 9, para o contexto ocidental, e o quanto que isso nos acompanha cotidianamente, já que todas as nossas relações, sejam essas numéricas aqui, quando ligamos para alguém, seja nessa questão de espaço, tem a ver com essas decimais, né? Em contrapartida, toda a programação, ou pelo menos boa parte da programação do que funciona aqui dentro, é já no sistema de numeração binária. E teria, só para isso, um fundo filosófico curiosíssimo, já que nesse sistema de numeração binário, esse 0, 1, 0 que vem de Zéfiro do latim, Zéfiro, Deus do vento, né? Ou seja, tem já uma discussão de fundo extremamente importante do nada e do uno. Então, temos aqui, talvez implícito, dentro desse jogo aparentemente numérico,
toda a nossa vida e toda a nossa perda dela, né? Ou seja, então, de certo modo, digitamos decimalmente sobre algo que dormita binariamente. E estamos numa relação de vida e morte permanente com essa relação com as imagens. Então, indo adiante, ou seja, nessa primeira dedada na poesia e também nessa conversa com a cultura brasileira, fiquei lá com os meus filhos tentando buscar algumas letras de música. Eu tenho 4 filhos, então eles me ajudam a fazer um garimpo das coisas que eu preciso. E a gente vai ouvindo música e tal, e eu perguntei para eles se eles lembravam de alguma música que fizesse, né, referência direta aos dedos. E, para minha surpresa, eles lembraram de uma, que é uma música que é tocada, talvez não seja tão famosa, mas que a própria história da chegada dela aqui já nos enuncia algumas novidades. É uma música que o Zé Cabaleiro gravou num CD chamado Líricas, em 2000, que é uma transcriação, uma recriação, como assim ele gostava, do Augusto de Campos, de uma poesia do Camis, que tinha, além de outras curiosidades, não escrever suas poesias em letras maiúsculas, né? Ou seja, não colocava letras maiúsculas nos seus versos e não colocava título nos seus poemas. Então era uma forma de escrita extremamente curiosa e nova, já que a tendência de alguns é colocar sempre alguma palavra com letra maiúscula, enunciando algum centro, inclusive a palavra. O Charles comentou aqui daquele mapa curioso da Europa como centro. Alguns de nós temos também na nossa escrita, volta e meia, algumas palavras que nos pegam de modo tão intenso que a gente faz questão de, olha, é amizade com A maiúsculo, é amor com A maiúsculo. E a gente vai emprestando uma espécie de força através da grafia, né? E o Camis, ele talvez vivenciando já no século XX essa experiência da falta de referência e talvez sugerindo que o nosso exercício de força existencial viesse também de uma não necessidade de colocar ou de sermos servos de qualquer palavra, e como ele compreendia que as palavras por si só isoladas, elas não criam nenhuma poesia, é necessário que elas tenham uma relação com outras palavras, portanto a noção de cópula da palavra, do erotismo na palavra, já sugeria, portanto, que essa relação entre as palavras faria poesia. E quando você descamba para a questão política, e a Ângela tocou nisso lindamente, quando você descamba para a questão política, talvez estejamos também vivenciando uma experiência de isolamento, cada um com suas letras maiúsculas, de modo que a gente não compreenda fazer um exercício político e poético em que ninguém precise mais ou necessitasse mais apresentar-se com letras garrafais, né? Ou seja, então o exercício de uma poesia com letras minúsculas é também o exercício de uma humanidade que se apresente de modo minúsculo para a compreensão desse outro que já foi citado aqui anteriormente. Então, cito a música. Em algum lugar em que eu nunca estive, alegremente além de qualquer experiência, teus olhos têm o teu silêncio. No teu gesto mais frágil, há coisas que me encerram ou que eu não ouso tocar, porque estão demasiado perto. Teu mais ligeiro olhar facilmente me descerra, embora eu tenha me fechado como dedos em algum lugar. Então, primeira participação da poesia aqui nessa sugestão do Camis, que vem através da transcriação do Augusto de Campos, é esse fechamento através dos dedos. Ou seja, me fez recordar um livro do Kierkegaard chamado Diário de um Sedutor, em que o Kierkegaard ele diz que existe nessa relação dos 5 sentidos, existem 2 sentidos que são sentidos cômenos, que são sentidos de proximidade, tato e paladar. E 2 sentidos que você pode exercer tanto na proximidade como à distância, que são os sentidos êmenos, que é visão e audição. E para esse trânsito entre os sentidos de distância e o sentido de proximidade, existe um sentido para qual, inclusive, esse tipo de ferramenta ainda não conseguiu criar algum enlace, que é o olfato. Ou seja, como não tem a relação de olfato para transformar algo que é distante em algo próximo, vivemos uma exacerbação, de certo modo, da experiência do tato, mesmo que não seja o tato do contato corporal, como a Ângela também tocou aqui, mas de um tato em relação a um aparato ou a um instrumento. E, curiosamente, para aqueles que têm acesso à alimentação,
também temos uma exacerbação do paladar, ou seja, que é quase que uma má funcionalização dele, ou seja, não são poucos os casos de pessoas, ou tirando o pessoal que infelizmente, e que não são poucos, não tem acesso ao alimento, não é incomum perceber que no sistema que vivemos, boa parte das ansiedades tentam ser curadas através da alimentação, ou da má alimentação. Então, o paladar e o tato exacerbados com pouca visão e audição. Tá? Então, essa seria uma primeira sugestão de viagem com auxílio de uma poesia. No conto, eu trouxe rapidamente uma passagem do Jorge Luiz Borges, que é um autor provocativo desde sempre, num livro dele chamado Livro de Areia, e talvez para o nosso tempo, o conto se chama Utopia de um Homem que Está Cansado. Não sei se é a nossa experiência, imagino que vocês não estejam, imagino que estejam todos, ao contrário do que o Charles anunciou aqui, que vocês sejam necessariamente anti-zumbis, e até acredito que alguns fazem um esforço para, pelo menos, fazer zum e o bi deixar para lá. Ou seja, mas de todo modo, vivemos de fato uma experiência de cansaço, né, existencial, que o Charles sugeriu também com o papo da anestesia, e que um autor chamado Panikkar, barcelonês, diz que, curiosamente, e aí uma sugestão dele, que eu vou acreditar na fala dele nesse momento, porque também no exercício de pensamento tem algo de crença, que se não acreditar no que se fala, talvez você não consiga nem fazer o exercício do pensamento, você não acredita que o cara está formulando alguma coisa interessante. E ele vai dizer que o inverso da anestesia é justamente a estesia, que é a estética. E aí tem a ver com um pouco o que conversa aqui à mesa, em que essa experiência de confirmação ou de afirmação do estético, da arte, do corpo, da ludicidade, etc., talvez seja um campo que não deve ser utilizado como instrumento, mas seja talvez para o momento de um homem cansado, para o momento de utopias que supostamente estão em derrocada, talvez a arte ainda tenha algo para nos dizer e nos mover, né? Então, eu vou pegar só a passagem menor aqui da passagem do Borges, desse conto, e vou fazer a citação dos dedos e depois pular para onde me interessa mais diretamente. Instintivamente, olhei os longos e finos dedos do homem. Agora verás algo que nunca viste. Estendeu-me com cuidado o exemplar de Utopia de Moore, impresso na Basileia no ano de 1518, e no qual faltavam folhas e lâminas. Veja a curiosidade aqui do Borges, criando um roteiro muito interessante. Ou seja, o Borges, quando faz referência ao texto de Utopia de Moore, também sugere que esse livro estava sem algumas folhas. Ou seja, mesmo para se acreditar ou para se encontrar forças para a utopia, e se os livros, de algum modo, contribuíssem para forjá-las em nós também, aqui estamos num tempo de um livro da utopia com folhas que faltam. E aí, como faltam folhas para o livro, como faltam folhas para a utopia, talvez nesses momentos da falta da folha e, portanto, da falta do contato com essa folha, ou seja, são folhas ausentes, portanto, sem ter as digitais. Não tem como saber qual foi o leitor que leu aquele livro, porque a folha que poderia descobrir o ladrão foi levada. De algum modo, algumas folhas da utopia foram arrancadas. E aqui a referência à Utopia de Moore é só um artifício literário extremamente interessante de um autor do século XX, dizendo, olha, as utopias ou a utopia está perdendo suas folhas. E aí ele continua, é um livro impresso, em minha casa deve haver mais de 2.000 livros, embora não tão antigos nem preciosos. Li em voz alta o título, o outro riu. E aqui o que me interessa mais diretamente. Ninguém pode ler 2.000 livros. Nos 4 séculos que vivo, não terei passado de uma meia dúzia. Além disso, não importa ler, senão reler. A imprensa, agora abolida, foi um dos piores males do homem, já que tendia a multiplicar a vertigem textos desnecessários. Ou seja, é o Borges, um grande leitor, sugerindo que se a imprensa multiplica textos desnecessários, Borges estando vivo hoje, o tempo que a gente perde com alguns textos, que em tese nem textos seriam, porque não tem tessitura,
Não tem provocação, e essa foi a dedada no conto. Vou dar a dedada na filosofia agora, através e com auxílio de Wilhelm Flusser, num texto inesperado, que chama Naturalmente. Quase me lembrou uma música famosa que uns garotos escutam aí, que é o tal de Malandramente. Porque se leu naturalmente assim, natural, mente. Ela vem envolvente, pode ser o livro do Flusser. Vários acessos ao significado de natureza. O Flusser vai dizer, nesse livro, duas imagens curiosíssimas. A primeira é: a verdadeira revolução não seria a retirada dos dedos do aparelho, mas a apropriação dos aparelhos pelos dedos. Até que ponto nós somos apropriados por eles ou nós nos apropriamos deles? E o Flusser também vai dizer, porque não se trata de uma relação de submissão de um aparelho, de um aparato ao homem, mas de uma relação dialética com esse aparelho, né? Então, de que modo nós só reproduzimos informações e recebemos e repassamos, e aí volta na questão do Borges. Ou seja, chega a informação, você mal lê e já repassa. Nem relendo você está. Ou seja, então é um pouco essa angústia do nosso tempo de meio que passar informações com a rapidez das nuvens num dia de vento e, de algum modo, vivermos também a experiência do vento, que é o vazio em nós. Para terminar, Charles, já vi que você olhou para o relógio ali. Estou olhando de soslaio para seus movimentos. Então, a máquina de escrever foi feita para servir de instrumentos. Aí você tira a máquina de escrever e coloca laptop, iPhone, 15, 18, 130, né? Ou seja, bota o número que quiser. Então, a máquina de escrever, o laptop, foi feito para servir de instrumentos. Para que os dedos possam servir-se da máquina, devo aprender o manejo. Que, aliás, é outra curiosidade, né? A gente tem uns baratos desse aqui que o Charles acho que comentou isso. Para além do que tem de possibilidades imagéticas aqui, eu não sei o caso de vocês, mas no meu caso particular, eu sou muito limitado para saber o que isso aqui é capaz. Ou seja, praticamente é uma dedada básica de e-mail e tô indo. Não, ou seja, mas para quem manja disso, eu imagino que esse recurso aqui deve ser um pouco fascinante, né? E é isso, esse manejar o instrumento pode ser uma forma também de a gente exercer um domínio positivo sobre ele. Porque se a gente não maneja bem o instrumento, ele nos domina com um pouco que a gente sabe. Então, e é contra tais situações funcionais, então ele diz, se você só maneja desse modo, como eu, né, ou seja, é funcional. E ele diz, o Flusser, e é contra tais situações funcionais que as revoluções se insurgem, para libertar os dedos, para que eles possam realizar suas virtualidades. Portanto, primeira curiosidade, dentre as coisas que comentei com vocês, espero que tenham sido dedadas suportáveis, trouxe até numa estrutura quase de Santíssima Trindade, foram só 3 dedadas, e de modo que a minha participação com vocês aqui, e o enfim para mim, é que também desse dígito nasce o prestidigitador, o que tem a agilidade com as mãos para iludir os demais. Muito obrigado. Obrigado, Newton. Obrigado, Ângela. Então, nós não temos 15 minutos para fazer perguntas e conversas. Por favor, temos 15 minutos, além do tempo. Não sei como é que foi aí na primeira mesa de organizar, se fizeram 2, 3, talvez 2 ou 3 perguntas em bloco, né? E aí a gente responde também em bloco. Tem uma pessoa ali, tem o microfone. Meu nome é Luiz Ferla, da Unifesp. Eu queria parabenizar a mesa, adorei, muito legal, muito instigante as 3 falas, mas eu queria dar uma dedada em vocês, porque eu acho a metáfora do zumbi bastante eficiente, né? Nós, humanistas em crise, sitiando a torre da tecnociência, né? Sacrossanta, muito mais prestigiada que a gente, nós queremos um pouco desse prestígio, queremos tomar essa torre, nos apropriarmos dessa tecnologia e nos salvarmos. Mas a provocação que eu quero fazer é se nós também
nós sendo zumbis nessa atitude, nós também não somos sitiados por outros zumbis mais feios que a gente, que estão do lado de fora da academia, e essa tecnologia toda que transforma qualquer um em produtor, e às vezes produtor do conhecimento, que não estaria questionando o nosso lugar dentro das academias, dos institutos de pesquisa, e não estamos assustados e sitiados por essa outra leva de zumbis. Ou seja, a tecnologia não está corroendo aqueles muros tão clássicos e sagrados que separavam o produtor do conhecimento do consumidor do conhecimento? Obrigado. Mais alguma pergunta? Ele, depois você. Essa Obrigado pela mesa, primeiramente, foi ótima. Eu tenho uma questão, vou ser breve, mas vou começar citando um meme que eu acho fantástico, que diz: se uma pessoa da década de 50 voltasse hoje, acordasse hoje, o que seria mais difícil de explicar para ela? E a melhor resposta foi: eu tenho um aparelho no meu bolso que contém toda a informação e conhecimento construído pelo homem. Eu uso ele para brigar com estranhos e ver foto de gato. De que maneira a gente pode compor, não só dentro da academia, mas fora, possibilidades de dedadas mais prazerosas, diga-se de passagem, assim, ou pelo menos mais produtivas, assim. E a segunda pergunta é: até onde essa questão dos zumbis, por exemplo, e os filmes mais recentes sobre zumbis, principalmente esse do Will Smith, né, que já é a terceira versão de um filme na qual eles mudam o final. Né, o final original, ele descobriria que os zumbis, na verdade, são outra espécie, de que ele é o predador e não os zumbis. Até onde isso não reflete um pouco essa nossa tentativa de compor a visão liberal de que apenas a individualidade pode nos salvar de uma coletividade que é necessariamente burra, e como repensar a coletividade na era da internet? Obrigado. Tem mais uma. Bom dia. Meu nome é Michele, eu sou professora da Escola de Belas Artes da UFRJ. Obrigada pela mesa. Foi muito instigante ouvir, até porque é um tema que parece não pertencer tanto ao campo da arte e diz tanto. Eu fiquei pensando também na questão do zumbi. Achei engraçado esse devir zumbi, né, esse modo zumbi de operar. E fiquei pensando se esse zumbi não carrega também uma antiga divisão de classe. Porque a gente teria uma sociedade ao lado desse devir zumbi, uma sociedade que sim vai ser super técnica, né, como ele citou, de uma tecnociência super sofisticada, com pesquisa na inteligência artificial, na engenharia genética, na criogenia, enfim, várias pesquisas que avançam no sentido do controle total da natureza, né? E aí esse super-homem avançaria sobre o biológico e controlaria tudo, né? Então não teria mais nenhum campo da ciência livre do domínio total humano, né? Então esse humano seria realmente um super-homem. E aí esse zumbi surge como o outro, né? Que está fora dessa categoria velha de uma antiga divisão de classe, né, entre zumbis e não zumbis. E eu queria colocar essa questão para o Charles, e a Ângela também tocou nesse ponto, né, e esse zumbi, como você falou, uma mistura entre o vivo e o morto, me lembrou um texto da Paula Sibilia, que é uma pesquisadora argentina, que ela fala que esse homem ela fala no pós-orgânico, né, na superação da natureza para uma outra coisa, como você citou o Nietzsche. E ela fala que esse homem pós-orgânico, esse domínio total da natureza vai transcender esse corpo, né, que ainda é limitado do ponto de vista biológico e orgânico, porque tem um fim. E a superação disso seria a morte, né, seria a superação da morte, desculpa. Quando a gente poderia viver várias vidas, né? E aí já há pesquisas avançando nesse sentido de um homem que vive 200 anos, 150 anos, enfim, de um corpo não perecível, né? E de um pós-orgânico que não perece. E aí, assim, sobre a questão da união, para terminar, que você citou entre a arte e a tecnologia, né? Por conta do título do
congresso. Tem um caso emblemático que aconteceu, porque o prédio da reitoria pegou fogo. Há 2 anos, praticamente, a gente ficou sem prédio, a Escola de Belas Artes está sem prédio há 1 ano e meio, e a nossa única estratégia de sobrevivência foi avançar sobre os outros prédios. E o primeiro prédio que a Escola de Belas Artes procurou foi o CT, o Centro de Tecnologia. Foi essa boia de salvação em que a gente encontrou ali recurso, parceria público-privada, recurso financeiro, mais recurso humano, recurso técnico, recurso de infraestrutura, porque realmente a gente ficou desde sem mesa a sem prédio, né? Então, assim, isso foi muito emblemático, e você falando isso, eu lembrei exatamente do Devir Zumbi, que fomos nós, carregando literalmente as mesas do edifício, escadaria abaixo, procurando onde colocar isso, o que fazer com a Escola de Belas Artes, arquivos, manuscritos do Dom João VI, enfim, peças raras e obras de arte, andando pelo campus da Ilha do Fundão, atrás de um lugar, e a gente foi ancorar no Centro de Tecnologia e em outros com menos força, e muitos colegas foram procurar se abrigar em laboratórios de cientistas já reconhecidos da COP, também recurso, investimento financeiro, etc. E uma saída estratégica da Belas Artes foi buscar investir em projetos artísticos capazes de usar tecnologia. E aí, para finalizar, muitos desses projetos artísticos envolviam uma subversão da máquina, isso que você colocou no final. Como é que a gente vai se apropriar disso sem ser capaz de desprogramar essas máquinas, né? Nem sendo capaz de hackear esses aparelhos e desprogramar esse campo digital, porque, enfim, para não ser apropriado por isso tudo, né? Então, obrigada. Ótimas perguntas. A gente não vamos almoçar, vamos conversar. Tem muitas coisas e foi obrigado. A gente falou meio rápido, né? Tem um monte de coisas que a gente deixou de lado, mas aspectos importantes enfatizar. Os zumbis, tem toda uma história dos zumbis, né? Tem uma coisa meio do Haiti, primariamente, que tinha uma ideia assim de um xamã que dava umas poções e a pessoa ficava meio sem vontade própria e era meio usada. Mas isso é uma coisa maneira. A cultura pop reinventou a noção de zumbi com o Romero, né? E trouxe essa dimensão que eu acho bem importante. Você pode dizer que os zumbis são o proletariado dos monstros. Como é que é o nome daquele menino? Drácula? O Drácula é um burguês, dono de um castelo, rico, e a gente tem medo dele, Ele é o conde que está no poder, representa a nobreza. O zumbi sozinho é um cara vai andando meio lento, meio devagar, ele não assusta. O zumbi assusta quando ele está junto com a galera. Tem essa ideia, que eu acho que você enfatizou muito, de uma dimensão do coletivo. Esse aspecto é bem interessante. Então, o filme do zumbi, ele reatualiza o medo de quem está no poder, de que aqueles que estão excluídos se organizem, porque organizados eles são capazes de desorganizar, né? E tomem os castelos de poder. Então, essa questão é bem importante. E eu vou tentar fazer um vínculo com as outras observações. Não sei se você conseguir. Eu acho que aqui no Pop Lab é um exemplo interessante de uma experiência de coletivo, que eu preferiria até enfatizar a noção de coletivo do que de comunidade, que o menino disse ontem, o Daniel, o professor português, falou muito a coisa da comunidade. Eu acho, como filósofo que implica com palavras, que a palavra comunidade ainda está muito comprometida com identidade, um grupo meio estável. Eu faço parte desse grupo, logo eu tenho ali a minha marca. E coletivo que se usa muito em arte, mas não em humanidade. A gente não diz coletivo de filosofia, normalmente, mas o Pop Lab é um coletivo nesse sentido. A gente é diferente, tem várias outras participações em outras áreas, mas e quando a gente está aqui é uma associação transitória e que a pluralidade não é abafada por uma coisa única.
né? Então, essa ênfase no plural. E isso é uma coisa de zumbi, é uma estratégia de zumbi. O problema dos zumbis é que eles são vistos muito como os vivo-mortos, ou seja, uma pessoa viva que parece morta. É o cara que está lá com o celular no ônibus, não está nem vendo. Tem uma foto agora, não. Família visita a vovó está se sentindo sozinha, aí está lá a mesa de jantar, todas as pessoas da família olhando o celular e a avó querendo conversar com alguém, né? Então são os vivos que parecem mortos. Mas o zumbi também é morto que acordou. Morto-vivo. É um cara que estava anestesiado, que estava totalmente controlado, que de repente despertou e começou a se movimentar. É isso que assusta na coisa do poder. São os caras que estão excluídos que de repente começam a mexer. E na cultura pop é incrível como eles vão ficando cada vez mais rápidos, né? Eles vão ficando, vai se formando isso, é um anúncio de uma outra cultura. Não é menos, é um pós-humano nesse sentido. Tem essa habilidade que eu queria enfatizar. E aí, só para fazer essa menção às outras duas perguntas do zumbi, eu virei aqui o especialista do zumbi, nem é verdade, mas é só para que eu acho que nos faz pensar para uma... Porque é muito lugar comum ficar falando como Gigi, que somos todos zumbis. Pô, tem algo no zumbi que é interessante, que é positivo, embora role uma zumbificação do outro, que é questionável e perigosa, mas eu acho que o lance não é tirar a peste de zumbi, vamos aproveitar isso aí, vamos ver o que o zumbi pode nos ensinar. E aí, eu acho que num link para isso, que tem a ver com fazer humanidade de outro jeito também. E aí, em relação à sua fala, que você está falando, eu acho muito perigoso o que você mencionou, porque do mesmo jeito que eu proponho que as humanidades ocupem o espaço das tecnologias digitais que estão no poder atualmente, na atual divisão de saberes, né? Eu estava pensando ontem, eu quase morri congelado no ar-condicionado aqui, e lá na humanidade o ar-condicionado só faz barulho, não gela, né? Tem essa diferença. Mas a questão é a seguinte, historicamente, a academia e as universidades são também uma torre de poder. Então, nós temos os nossos próprios zumbis. Nós somos zumbis tentando ocupar um espaço que tem mais poder, mas a gente costuma fechar as portas para os outros. E aí eu queria modificar um pouco a sua fala, porque você falou, eles são ainda mais feios. Não, a gente deveria abrir a porta para eles entrarem. Outros, porque a academia, principalmente na humanidade, fez a separação entre alta e baixa cultura, e entra lá só quem tem determinados requisitos, que fala bem, se melhor se conhecer língua estrangeira, né, filosofia, latim, grego, alemão, e a gente impõe uma barreira. A famosa Torre de Marfim é uma torre que é que nem no jogo lá, Planta vs Zumbis. Os zumbis estão atacando. E quem são os zumbis? São os negros que entram, vêm em cota, são as pessoas que vêm da escola pública. E eu tenho um monte de colega que falam, eu não quero isso aqui. Né? Tá muito diversificado, não é mais como era antes. Só que o que a gente precisa fazer é ver onde a gente é poder, se a gente está contribuindo para reforçar esses muros ou para derrubá-lo e deixar os zumbis entrar. Né? Então, isso aí é fundamental como provocação. Né? Deixa eu só terminar. Então, nesse caso, filosofia pop é um pouco nesse sentido. A gente quer fazer um modo de filosofia em que a gente faça parceria com pessoas que não são filósofas e não ficar só fazendo um discurso que ninguém compreende, que ninguém entende, como naquele meme lá do caso do Hegel. A ideia é vamos zumbi, nesse bom sentido, invadir e ocupar o terreno da filosofia. Agora, a galera que está no poder da filosofia não reconhece a filosofia pop como sendo filosofia. Acho que isso é importante, né? Então, essas questões todas são aí... Você disse ainda alguma coisa sobre os zumbis que eu achava importante. Tá. Bom. Não, porque se... tá, porque essa oposição entre os produtores e os consumidores é isso que tem que ser, né? E às vezes nós, as humanidades, nós temos a nossa torre também que a gente quer proteger a todo custo. Isso aí tem que ser questionado. Vocês? Sobre a questão dos zumbis, acho que eu não vou colocar tantas questões, porque eu vejo um pouco diferente, eu acho que do Charles. Eu vejo, por exemplo, que essas figuras, né, os jovens negros, as mulheres, enfim, as pessoas que estão fora desse contexto do humano, não vejo elas como zumbi nesse sentido dessa metáfora.
Eu vejo mais como algo que não está colocado no horizonte dessa humanidade. E aí o olhar desse que se vê como humano é que vê. Mas como potência de vida, de resistência, eu acho que é uma outra energia e um outro repertório. Mas quando você colocou a questão lá da arte e tal, da apropriação, e eu acho que é uma questão também que, de alguma maneira, o Charles levantou. Eu vejo que, para mudar a perspectiva do processo da digitalização, enfim, nas humanidades, a gente teria que pensar quem faz, o que se faz. É mais ou menos como a história, o livro de história, né? Que narrativa sobre o processo de escravização está contada nesse livro? Quem contou? Quem é a editora? Quem escreve? Geralmente são homens brancos, enfim, todas as coisas que nós sabemos. Então, eu não consigo ver como um processo de proposição de algo diferente possa ser feito sem que essas narrativas desses outros seres estejam presentes. Então, eu acho que falta a narrativa de várias perspectivas para que, de fato, a gente conseguisse compor o que poderia ser, por exemplo, a história dos arquivos, a arte contemporânea, a galera que faz performance, ou como que o corpo começou a ser algo central, né, dentro da arte. Que pessoas são essas? E como manter para o futuro o registro disso? Isso se tornou um grande tema, né? E, em geral, vários corpos, que são corpos trans, corpos gordos, corpos negros, estão fazendo ações em espaços públicos, estão desmantelando uma certa estrutura de museu, uma certa estrutura de registro, uma certa estrutura de prática, de cena. E aí como arquivar, como manter esse processo? Eu acho isso me preocupa mais do que a gente simplesmente ter estratégias de armazenamento ou montar grandes laboratórios para os estudantes, que rapidamente os materiais ficam sucateados, está se usando matéria de extrativismo e exploração de territórios de povos tradicionais no mundo inteiro para fazer celular, para fazer computador, para fazer câmeras, e a gente vai tentando, de uma maneira ansiosa, consumir e devorar tudo isso sem dar conta, de fato, dos usos e do compartilhamento. Porque aí tem que ter um computador para cada pessoa, uma câmera para cada pessoa, e, por fim, elas rapidamente ficam já defasadas, porque já fazem para isso, né? E a gente não consegue se dar conta desse mínimo, que é, na verdade, como fazer trabalhos que sejam mais coletivos, agenciados de outras maneiras, nos próprios espaços da universidade, né? E nas nossas casas até, né? E aí como registrar, então, e arquivar tudo isso, né? Eu acho que tem uma política aí que ela está totalmente atravessada por racismo e por sexismo ainda. Não vejo como mexer nisso se não conseguimos mover essas bases dessa divisão de mundos, assim. O Charles falou que não é mais dessa participação especial aí sobre zumbi. Eu, na verdade, fiquei tocado só com uma frase que eu não sei de onde veio, mas com jeito só de fazer um eco, que, se eu não me engano, alguém que falou antes aí, ao participar com a gente, falou essa questão do prazer, né? Não teve uma referência ao prazer. E eu, quando escutei, já fiquei animado, porque eu acho que, de certo modo, a gente de fato tem que fazer um exercício de... É um paradoxo, né? Porque a gente tem que reencontrar o prazer de encontrar. Ou seja, não se sabe muito bem onde a gente fica perdendo nossas energias, mas reencontrar o prazer de encontrar de fato, a partir de tudo que foi dito aqui, né? Ou seja, veja, aqui não é nenhum exemplo de encontro necessariamente, nós três, mas é um pouco o que o Charles estava comentando, ou seja, nessa diversidade de falas, e você vê, a Ângela discrepou solenemente, claramente, sobre a concepção de zumbi, e ao mesmo tempo guarda-se, a partir dessa discrepância, dessa diferença, um carinho, às vezes, infundado com essa diferença, né? Ou seja, então, assim, esse reencontrar o prazer de encontrar num sistema que promove a todo momento desencontros fakes, ainda por cima, né? Até os desencontros são fakes. Então, é um desafio não só para a nossa experiência vital, existencial, cotidiana, mas para aqueles que estão aqui vinculados, de repente, a essa experiência da educação, que eu imagino que não sejam poucos. É desafiador.
você acordar, apesar de todas as lapadas que tomamos, buscar no fundo de si, no encontro com o outro, porque no fundo de si, né, vai encontrar o quê, né? No fundo de si. Mas no encontro com o outro, essa revitalização. E por isso que essa ênfase, eu acho que dos três, de certo modo, nessa questão do coletivo, né? Ou seja, independente do que se fale, independente da perspectiva, independente do ponto de vista, qualquer que seja o termo, mas um afeto sincero sobre essa diferença de contato, de estar próximo, né? Se fortalecendo. Porque, de fato, vivemos num tempo, parafraseando mais uma vez o Borges aqui, num tempo de cansaço. E nessa de cansaço, eu lembro agora, para terminar, da minha mãe, que chegava cansada, acho que ela botava lá umas compras de uma Brasília. Brasília tinha um problema que se botasse coisa fria em Brasília, chegava derretido, né? Que a mala da Brasília é em cima do motor. O engenheiro teve uma sacação boa. Mas, de todo modo, ela dizia, eu estou muito cansada, como ela tinha 5 filhos, nessa de um coletivo de mãos carregando compras, aliviava a véia, né? Ou seja, talvez estejamos num tempo de nos aliviarmos também, né? E institucionalmente isso é muito difícil, tá? Ninguém precisa ser amigo no trabalho, não, mas a gente pode se aliviar. Então, pessoal, vamos encerrar a mesa. Agradeço a atenção de vocês. Agradeço a organização pelo espaço. E eu e o Nilton estamos coordenando as discussões do eixo sobre a questão do pós-humano, né, e as tecnologias digitais. Vocês estão convidados a partir das 14 horas. No nosso caso, auditório 307, mas outras coisas vão estar acontecendo paralelamente. Então, até mais tarde. Estamos. Obrigado.